E aqui me surgiu também mais uma dúvida. Eu que tô cheio de dúvida aqui. O pessoal mandou muita coisa que eu já fiz pergunta para você aqui sobre, mas tem umas dúvidas minhas que eu tô achando bem interessante. Me parece algo extremamente complexo, né? E eu queria entender um pouco mais, por exemplo, um WMS, que nem Atlante, quando você instala ele, é algo meio que plug and play, no sentido de instalei o Chrome e já está navegando, ou não? Precisa ser feita uma personalização junto com o cliente. Como que vocês fazem? Não personalização, mas existe o que a gente chama de configuração, uma parametrização, tá? Porque é necessário, na verdade, a implantação do WMS envolve um projeto. Ah, né? perfeito. Então existe um checklist de perguntas para entender a operação do cliente, para que seja configurado, como eu falei para você ali, o espaçamento entre os pallets, a altura máxima de um pallet, tá certo? Nas gavetas onde vão ser armazenados, na verdade, né, os pallets, qual a distância entre elas. Então tem toda uma configuração que é feita, a quantidade de itens que eu posso empilhar, tá certo? Entendi. Ou seja, baseado em... Então eu preciso entender da operação, baseado no checklist, entender como ela funciona, fazer toda essa parametrização, tá certo? Fazer o treinamento dos colaboradores, na verdade, para que o pessoal comece a utilizar. Então não é plug and play, dado esse nível, como você falou, de complexidade. Tá? Entendi. Ou seja, todo projeto que você entra para colocar um WMS, você precisa entender do projeto, entender dessas informações para criar e configurar a ferramenta adequadamente e ainda parte para um treinamento. Ainda parte para um treinamento. Agora, como a gente está falando, para indústrias que já... Vamos supor, você pega uma indústria de autopeça. Perfeito. Ou uma indústria, por exemplo, alimentícia. Uma indústria farmacêutica. Essas expressões, né, que são muitas vezes não conhecidas do público geral, elas são conhecidas, por exemplo, por um gerente logístico, por um operador logístico e assim por diante. Né? Entendi. Então, informações como a coleta, como a expedição, como o packing slip e assim por diante, são expressões que já fazem parte do vocabulário daquele tipo de profissional. Perfeito. Né? Agora, por exemplo, você pega um vendedor. Não são expressões que ele está acostumado a ouvir. Perfeito, tá? Com certeza. Então varia de acordo com o tipo de... Por isso que assim, você tem, na verdade, cursos de logística, faculdades de logística que vão treinando profissionais nessas expressões, nesses modelos, né? Seja de armazenamento. Então, assim, são siglas. Você tem lá algumas siglas que a gente vai aprendendo, né? Você tem um FIFO, que chama. Sim, sim. Que é o First In, First Out. Sim. Ou seja, então, o algoritmo do WMS pode ser configurado e é preciso entender a operação do cliente. Sim. Você utiliza FIFO, ou seja, o primeiro produto que entra é o primeiro que você quer que saia, né? Ou você utiliza LIFO, que é o Last In, First Out, ou seja, o último produto que entra, eu quero que seja o primeiro que sai. Né? Então, assim, recebi 100 calçados, recebi mais 100 calçados, saíram 20, eu quero que saiam os 20 dos últimos 100 que entraram. Né? Ou eu quero que saiam 20 dos primeiros 100 que entraram. Né? Ou, eu quero que saiam 20 daquilo que esteja mais próximo do operador. Não importa se foram os primeiros ou os últimos. Pronto. Sim. E aí vai ter uma série de características, né? Se alguma coisa tem uma validade ou se é um produto que não tem validade, ou seja, isso vai influenciar sempre nessa configuração, né? Muito bom ponto. Porque quando a gente fala de indústria alimentícia, tem validade ainda envolvida. Né? Quando você pega de eletrônicos, tem que sair primeiro, né? Isso. Quando você pega exatamente, de eletrônicos, por exemplo, ou roupas ou alguma coisa do tipo, tudo bem que não, né? Mas quando você pega de alimentício, você não tem opção. Sim. E você tem alguns alimentos que são altamente perecíveis. Né? Por exemplo, iogurtes e assim por diante. Ou seja, o prazo de validade ele precisa ser muito rápido, né? Ágil, né? Ágil, exatamente. Olha só que interessante, sim.